Quimioterapia pelo resto da vida ou sem pausa. Será que é possível fazer isso? Existe esse tipo de indicação na nossa prática? Eu recebi essa pergunta aqui no YouTube de algum paciente que está em tratamento, que está em quimioterapia desde 2019. Ela ficou com essa angústia com relação ao tratamento, se está certo isso, continuar em uma quimioterapia. E nesse vídeo a minha intenção é explicar sobre isso. Se existe um tempo ideal, quanto tempo que ele é, se isso pode ser mantido de forma contínua, em quais situações isso acontece. Então existem aqui alguns conceitos que é importante a gente entender e explicar, que pode se aplicar aí para diferentes tipos de situações. Então vem comigo para entender isso melhor nesse vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema, se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas. Isso ajuda aqui no crescimento do canal, mas também essa informação chegar a mais pessoas, atingir mais gente. Isso faz uma diferença muito grande, ajuda aqui no crescimento, mas também o mais importante, que é essa informação chegar a pessoas que estão tendo dúvidas, que estão passando por isso, que têm ansiedade, estão preocupadas com relação a essas informações. Entender melhor todo esse processo da oncologia, do tratamento do câncer, pode fazer uma diferença muito grande. Eu peço esse apoio aqui para vocês. Para quem quiser participar mais do canal, existe a possibilidade para se tornar membro, é esse botão logo ao lado aqui do de inscrição. E também, para quem precisar de uma análise mais específica, de uma consulta online, por exemplo, eu estou à disposição para uma segunda opinião, enfim. Tem o meu contato aqui na descrição do vídeo, vocês podem entrar ali pelo WhatsApp que tem mais informações com relação a isso. E bom, existe a possibilidade de fazer quimioterapia pelo resto da vida, de fazer esse tratamento de forma contínua? E se sim, quais situações são essas? Antes de entrar então nessa pergunta, vamos entender alguns conceitos. Se eu tenho um câncer operável, numa situação curável, esse tratamento provavelmente ele terá um prazo. Eu posso fazer a quimioterapia antes, uma imuno, enfim, um tratamento que foi indicado, ou operar e fazer depois, por exemplo, radioterapia, e isso vai por um determinado tempo e depois eu vou parar e vou acompanhar esse paciente. Eu espero que essa doença tenha sido resolvida. E existe uma outra situação em que eu tenho um câncer já com metástases, que pode ter se espalhado para outro local, ou que mesmo que essa não seja a situação, por algum motivo ele não é possível de operar, de fazer um tratamento com intuito curativo. Então eu tenho uma doença aqui não curável, que eu vou precisar fazer o quê? Fazer um controle. Esse câncer com metástase, a gente tem que começar a entender ele como uma doença crônica. O que é isso? É uma doença que sempre vai estar ali. E se ela sempre vai estar ali, eu tenho que tratá-la para o resto da vida. Então esse é um conceito importante de nós entendermos. Se eu tenho um câncer que naquele momento foi considerado incurável, essa é uma doença que a gente tem ela para o resto da vida, eu vou precisar tratá-la também para o resto da vida. Em oncologia, esse costuma ser um conceito que traz um pouco de dificuldade no entendimento, mas eu sempre gosto de aqui nos vídeos trazer exemplo para vocês. Nós temos inúmeras doenças na prática, muitas delas até comuns, que não tem cura, que os pacientes tratam elas para o resto da vida. A gente precisa começar a entender o câncer cada vez mais dessa forma para saber encarar melhor também essa doença. Vou citar alguns. Diabetes. Quem está assistindo o vídeo e tem diabetes vai ter que tratar para o resto da vida, não vai parar mais o tratamento. Hipertensão em algumas situações, às vezes alguns pacientes com sobrepeso, algumas situações dietéticas podem até melhorar, mas muitos vão tratar para o resto da vida. Quem tem problema cardíaco, teve infarto, teve insuficiência cardíaca, são tratamentos para o resto da vida. Então é importante citar esses exemplos para vocês entenderem que na prática médica a gente tem inúmeras doenças crônicas e o câncer com metástase, o câncer que não está numa possibilidade de cura, tem que ser encarado e entendido como uma doença crônica. Dito isso, como que eu vou tratar um paciente, então, para o resto da vida? A quimioterapia, a maioria delas, não são medicamentos próprios para a gente usar de maneira contínua, porque eles podem trazer uma certa toxicidade. Claro, eu sei que por estudos, eu usar por um determinado tempo, em uma determinada dose, isso tem sim uma segurança. Tem lá os seus efeitos colaterais, mas tudo isso é
controlado na prática. Hoje nós temos tratamentos mais adequados para uma manutenção, para eu manter de forma contínua no paciente. Se eu pego câncer de mama, câncer de próstata, uma hormonioterapia, por exemplo, são tratamentos que a gente pode usar de longo prazo com muita segurança. Imunoterapia é um tratamento que pode ser usado dessa forma, alguns tipos de terapia-alvo, enfim, todos esses que eu citei também têm seus efeitos colaterais, têm suas toxicidades, mas a gente consegue usar com uma melhor qualidade de vida, com uma melhor segurança no longo prazo. Voltando para a quimioterapia, a maioria até não é propriamente para ser feita de forma contínua, mas há alguns medicamentos e algumas situações em que eu consigo utilizá-la de maneira ininterrupta e também o paciente tem uma boa tolerância, isso é importante. Não adianta eu pensar no medicamento, eu tenho que ver como que o paciente está reagindo. Mas vamos pensar assim, se eu cair numa situação em que a única opção de tratamento é quimioterapia, eu não tenho acesso a outras terapias ou não tenho indicação, e esse paciente está com muita toxicidade, eu preciso fazer uma pausa. Isso pode acontecer sim, a gente faz isso muito. Eu coloco o paciente em um tratamento intensivo por um período 3 meses, 4 meses, às vezes 6 meses, eu controlo essa doença, ela diminui, e eu coloco o paciente em férias de tratamento. Acho que esse é um termo interessante para utilizar, que é isso mesmo, é férias. Eu dou uma pausa, eu faço um descanso, aquela doença estabilizou, eu vou monitorar isso. Se eu perceber em algum momento que esse câncer esteja acordando, voltando a crescer, eu coloco esse paciente de novo em uma fase intensiva de tratamento. Então tem algumas formas de nós abordarmos. Eu posso fazer essas quimioterapias, faço por um período, pauso, volto a fazer. Ou naquelas situações em que eu tenho acesso e tenho indicação a tratamentos contínuos de manutenção, isso também pode ser utilizado. Sobre quimioterapia, é possível usar de maneira ininterrupta, sem parar? Sim, é possível, mas são exceções. A grande maioria a gente tem que fazer pausas, o paciente às vezes precisa de um descanso, precisa ter uma boa qualidade de vida. Alguns medicamentos e alguns perfis de pacientes com boa tolerância, com poucos efeitos colaterais, nós podemos sim manter por períodos longos, até que isso, claro, esteja dando efeito. Não adianta eu estar fazendo quimioterapia e a doença estar aumentando, eu tenho que trocar esse tratamento. Mas eu vejo na prática que alguns pacientes têm uma boa resistência, têm uma boa tolerância, principalmente mantêm qualidade de vida, mesmo sem parar o tratamento. Isso é muito bom. Já outros reagem de uma forma diferente, têm mais efeitos, a gente precisa fazer pausas. Então tudo isso tem que ser analisado individualmente. Cada organismo reage de forma diferente. É importante que o oncologista esteja atento a isso e saiba o que é melhor para o paciente naquela fase. Estou em um tratamento contínuo, longo, a doença piorou em alguma fase, o que precisa ser feito? Muitas vezes o tratamento vai ter que ser trocado. Eu usei o exemplo do diabetes. Muitas pessoas começam com um comprimido, passado uns anos, pode precisar de insulina, por exemplo. O câncer da mesma forma, por um bom tempo a doença fica controlada e em algum momento ela pode voltar a crescer por algum motivo. E aí eu tenho que complementar esse tratamento, trocar, enfim. A gente tem que pensar maneiras de encarar a doença. É assim que a gente entende. Então, voltando à pergunta do vídeo, é possível fazer quimioterapia de forma contínua? Sim, é possível, porém são situações de exceção. Na grande maioria das vezes, a quimioterapia em si, a gente tende a fazer uma pausa em alguns períodos, ou pelo menos descalonar o tratamento. O que é isso? A gente faz isso muito, por exemplo, em câncer de intestino. Eu começo um tratamento mais intensivo, com 2 drogas, e passado ali um período, o paciente melhorou, respondeu, eu tiro um desses medicamentos e deixo o outro de forma contínua, que normalmente tem uma tolerância boa, dá para fazer isso. Mas, de novo, isso tem que ser analisado individualmente, caso a caso, cada perfil de paciente, idade, problemas de saúde que tem, acesso aos tratamentos, tudo isso tem que entrar na balança na hora de nós tomarmos essa decisão. Certo, pessoal? Gostaria de pedir para vocês, então, se gostaram desse tema, deixar aqui nos comentários, deixa dúvidas de vocês, sugestões, alguma coisa que não tenha ficado muito claro, que eu vou estar lendo ali e respondendo esses comentários. Mais uma vez, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, ajuda aqui no crescimento do canal, isso é muito importante para mim, mas também para quem está aqui assistindo, para quem precisa desse conteúdo, certo? Até o próximo.